Olá, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. E vejamos o que temos para a nossa aula. Aula de número 22, objeto de conhecimento. Transformações geométricas, simetrias de translação, reflexão e rotação. Detalhamento, reconhecimento e construção de transformações geométricas, translação, reflexão e rotação. Muito bem, já falei para você o que vamos estudar, então vamos à aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula, vamos abordar um tema aqui muito importante, e é o tema que é simetria. Mas o que é simetria, então? Você deve estar se perguntando. Então vamos à definição. Simetria é uma propriedade geométrica que indica que uma figura pode ser dividida em partes iguais e semelhantes. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte, que a simetria é uma característica que encontramos em muitas formas na natureza e também em objetos feitos pelo ser humano. Algo é simétrico quando dividimos suas partes em partes idênticas em tamanho e forma, e formas correspondentes. Tá legal? Dito isto, eu vou trazer para você aqui um VT que vai falar um pouco aqui da simetria de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais aberta, desse conceito de simetria. Acompanhe o que eu trago aqui para vocês. Vamos explorar um conceito fascinante presente em muita coisa ao nosso redor? Vem comigo então conhecer a simetria. Mas o que será que isso significa? Pense na simetria como um espelho mágico que divide as coisas em partes iguais e perfeitas. Vamos começar então observando alguns exemplos. Olhem para as asas de uma borboleta. Elas são idênticas, como se uma fosse o reflexo da outra em um espelho. As estrelas do mar possuem uma simetria radial. Se girarmos uma estrela do mar, veremos que ela se repete várias vezes. É como se ela tivesse vários eixos de simetria. Muitos móveis, como cadeiras e mesas, possuem simetria. Observem as pernas de uma cadeira, por exemplo. Elas são geralmente iguais e dispostas de forma simétrica. As roupas também apresentam simetria. Uma camiseta, por exemplo, é simétrica em relação a uma linha vertical que passa pelo meio do corpo. A simetria também está presente na matemática. Observe um gráfico no plano cartesiano. Uma parábola, por exemplo, possui uma linha de simetria. O eixo vertical passa e divide em duas partes iguais. Vimos que a simetria está em tudo, desde as asas de uma borboleta até os gráficos matemáticos. Seja na natureza, no design, na arquitetura ou na matemática, ela nos encanta com sua harmonia e equilíbrio. Muito bem, vocês viram aí uma noção prévia aí do que é simetria e onde a simetria se faz presente, não é? Agora a gente vai avançar aqui a nossa explanação aqui quanto ao conteúdo de simetria, porque eu tenho aqui uma cartela e a gente vai identificar quais das figuras são simétricas. E aí nós temos aqui um emoji sorridente, temos uma estrela e temos também uma casa. E aí, será que eu posso dizer que o emoji sorridente ele é simétrico? O que vocês acham? Será que ele possui um eixo de simetria? A gente pode verificar da seguinte maneira. Se eu conseguir dividir esse emoji por um eixo de simetria, de modo que as duas partes sejam semelhantes, como podemos dizer, de uma maneira bem simples, podemos dizer então que essa figura ela é simétrica, Perceba que um lado é semelhante ao outro lado, numa linguagem bem simples de se entender simetria. Então podemos dizer aí, que o emoji possui simetria, certo? E a estrela, então? A estrela, será que ela é simétrica? Bom, essa estrela, pessoal, ela possui uma simetria radial ou rotacional, que a gente vai ver daqui a pouco o que é rotacional, tá bom? Mas, enfim, podemos dizer que a estrela ela é simétrica também. Por quê? Porque a estrela ela tem um eixo de simetria, tá legal? Ou melhor, a estrela tem vários eixos de simetria, certo? Vou indicar pelo menos um aqui, Perceba aqui, Se eu traçar aqui um eixo bem aqui, há de você concordar que essa estrela, os dois lados, que estão aí divididos pelo eixo de simetria, os dois lados são simétricos, possuem formas semelhantes, tá legal? Agora,
continuando essa mesma ideia, será que a casa que nós temos aqui, ó, será que essa casa, ela é assimétrica? Será que ela possui um eixo de simetria? Será que eu consigo traçar um eixo nessa imagem que representa a casa, de modo que os dois lados, né, do eixo, um lado esquerdo ou direito, tenha semelhança, né, sejam semelhantes, sejam iguais, né? E aí, o que vocês acham? Bom, bora tentar? Será que se eu traçasse um eixo bem aqui, ó, será que a parte de cima seria simétrica à de baixo? Não. Concorda comigo? Porque a imagem que nós temos aqui embaixo não é uma imagem simétrica à imagem de cima. Ah, falhou, mas professor, mas se eu traçasse de um outro jeito, eu acho que daria certo. Bora pensar? Ó? Vou tentar dividir essa casa ao meio assim, ó. Olha o que vai acontecer novamente, ó. Temos aí um eixo de simetria? Podemos dizer que essa casa é simétrica? Não. Por quê? Ó? Esse lado não possui semelhança com esse. Vamos pensar assim, tá bom? Então nós vamos dizer o seguinte, ó, que o emoji é simétrico, tá legal? A estrela é simétrica, porém a casa não é simétrica. Tudo bem? Vamos continuar agora, porque nós vamos abordar agora os tipos de simetria, tá bom? Quais são os tipos de simetria? Acompanhe aqui com o professor. Bom, a primeira que eu quero mostrar para vocês e falar para vocês é o que nós chamamos de simetria de reflexão. E o que é, então, a simetria de reflexão? É a divisão da imagem em partes semelhantes por um eixo assim refletido. Como verificar se a figura possui um eixo de simetria de reflexão? Pensamos assim, ó, se dobrarmos essa figura ao longo do eixo e as duas partes obtidas se sobrepõem, nós podemos dizer então que nós temos aí uma simetria de reflexão. Vou antecipar uma coisa para vocês. Se nós voltarmos na nossa cartela anterior, perceba o seguinte aí, ó, nas imagens que o professor colocou lá, ó, que está marcada, há uma simetria, né, de reflexão envolvida aí nas nossas figuras, certo? Pelo menos no emoji e na estrela, tá legal? Mas bora avançar aqui na nossa aula. Vamos avançar, porque tem outras coisas que nos aguardam aí, ó. Vou mostrar para você agora aqui, ó, algo que vai nos remeter à ideia de simetria de reflexão. E olha só o que a produtora fez, ó, pegou o professor Paulo para mostrar para vocês aí a simetria de reflexão. Vejam só o que temos aí, ó. Temos aí o professor Paulo, observe, na imagem nós temos uma linha vermelha que divide a figura ao meio. Essa figura representa o eixo de simetria, tudo bem? Vejam só aí. Temos aí a linha vermelha que representa o eixo de simetria. Esse eixo atua como se fosse um espelho, refletindo um lado da figura para o outro. Observe que a figura é simétrica em relação ao eixo vermelho. Olha só, podemos ainda dizer o seguinte, ó, que cada ponto de um lado da figura tem um ponto correspondente no outro lado. Quer dizer, cada lado, né, dividido pelo eixo de simetria, cada lado, então, ele é simétrico, né? Então, foi muito legal essa ilustração aí que nós providenciamos aqui para mostrar para vocês, porque nós costumamos dizer que até os seres humanos, né, até os seres humanos possuem uma simetria, pessoal, né? Se traçarmos uma linha, como vocês viram na imagem aí do professor Paulo, e nós temos aí uma simetria, pelo menos há uma noção muito boa de simetria. Tudo bem? Bora continuar porque vamos tratar um pouco agora de simetria no contexto da matemática. Tá legal? Vem aqui comigo. Vejam só, temos aqui alguns polígonos, são eles um triângulo, temos aqui um triângulo, temos um quadrado e temos aqui um 2, 3, 4, um polígono com 5 lados, que é um pentágono, certo? E aí temos os seus eixos de simetrias aí traçados. No triângulo, quantos eixos nós temos? O professor vai só sinalizar aqui, ó. 1, 2, 3 eixos de simetria. No quadrado, olha para cá, ó. 1, 2, 3, 4 eixos de simetria. E no pentágono, o professor tem muito no pentágono. Bora marcar aqui para a gente tentar identificar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não vou contar mais esse porque eu já contei, tá bom? Nós já contamos esse aqui, tá bom? Então, nós temos, na verdade, ó, nós temos 5 eixos, vou colocar por numeração aqui. Ó. Nós temos aqui 5 eixos de simetria. Perdão, 5 não, peraí, vamos falar.
No triângulo temos 3 eixos de simetria, no quadrado nós temos 4 eixos de simetria e no pentágono nós temos 5 eixos de simetria. Olha que nós temos aqui algumas observações para a gente fazer. Quantos eixos de simetria tem em cada um desses polígonos? Já respondemos, não foi? Temos então 3 no triângulo, 4 no quadrado e 5 no pentágono. Olha o que nós temos aqui para responder também. Ó. Qual é a relação entre a quantidade de lados e de eixos de simetria nos polígonos regulares? O que podemos observar? Olha só, nós temos quantos lados do triângulo? Ah, triângulo, professor, eu sei, tem 3, ó. Beleza. Tem 3 lados e tem 3 eixos de simetria. O quadrado, ó, tem 4 lados e tem 4 eixos de simetria. E o pentágono tem 5 lados e também, por coincidência, ele tem 5 eixos de simetria. Com base nessa situação que nós mostramos aqui para você, podemos dizer o seguinte, ó, olha aqui para o professor, podemos dizer que a quantidade em polígonos regulares, olha só, em polígonos regulares, a quantidade de eixos de simetria é exatamente igual à quantidade de lados de um polígono. Tá legal? Se tem 3 lados, tem 3 eixos. Se tem 4 lados, tem 4 eixos. E se tem 5 lados, tem 5 eixos de simetria. Beleza? Tá entendido? Beleza, espero que sim, porque agora a gente vai continuar aqui abordando aqui essa ideia aí de simetria, de eixo de simetria, usando ainda na matemática. Vem aqui comigo, olha só. Tenho aqui ao meu lado, ó, 2 figuras, certo? Figuras representadas pelo polígono ABCD. Outra figura representada pelo polígono MPRT, certo? E temos aí o eixo de simetria, que está representado aí pela letra E. Tá legal? Então, perceba o seguinte, que outra forma, olha o que eu vou dizer para você, outra forma de representar, de verificar a simetria de reflexão, é nós utilizando imagens, como nós temos aqui na tela, tá bom? Em malhas quadriculadas. Sendo assim, ó, dizemos que uma figura é simétrica em relação à outra quando cada ponto de um lado dessa linha reta tem um ponto do outro lado à mesma distância, tá bom? Então, para que essas 2 figuras sejam simétricas, perceba, tem um ponto A de um lado, tem um ponto M do outro, e olha só, eles estão, em relação ao eixo E, né, que é o eixo de simetria, ele está aí à mesma distância, tá legal? Bom, mas vamos abordar melhor essa situação aqui, com algumas situações, problemas, que você vai perceber muito bem o que o professor está falando aqui. Tá legal? Então, vem aqui comigo. Qual é o ponto simétrico do ponto M? Qual é o ponto que está à mesma distância do ponto M? Então, podemos pensar da seguinte maneira. Essa é a maneira de a gente pensar. Ó, qual ponto está à mesma distância em relação ao eixo E, né? Então, qual é o ponto simétrico do ponto M? O ponto simétrico do M será o ponto A. Em outras palavras, de acordo com a imagem, é aquele ponto que está mais... O M está mais acima aqui, né? O ponto está lá em cima. Olha o A também, ó. Mais lá em cima. Então, esse ponto está à mesma distância. Se considerarmos que a malha quadriculada equivale a uma unidade, podemos dizer que temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Então, os 2 pontos estão a 4 unidades de distância em relação ao eixo E. Então, qual é o ponto simétrico do ponto M? O ponto simétrico do ponto M é o ponto A. Vamos só colocar aqui, ó. O ponto... A gente não precisa de tudo isso, vamos só colocar aqui o ponto A, tá bom? Só para ficar claro. Ponto A. Tá legal? Que já está indicado aqui na figura, certo? Vamos continuar porque tem outra situação para a gente observar aqui com relação à simetria de figuras em malha quadriculada. Então, temos aqui mais um exemplo na malha quadriculada e vamos identificar qual é o lado simétrico ao lado AD. Tudo bem? Então, vamos aqui. Onde está o lado AD, né? O lado AD, ó, está bem aqui, ó. Para que o lado AD, para identificarmos a simétria ao lado AD, os pontos que estão na outra figura, aqui no nosso caso, a figura que está aqui à direita, eles devem ser pontos correspondentes, tá bom? Já sabemos, ó, nessa relação, já sabemos o seguinte, ó, que o ponto A
é um ponto correspondente do ponto M. E pensando assim, ó, o ponto D, o correspondente dele é o ponto T, certo? Dito isto, qual é o lado, então, que é o lado correspondente ao lado AD? É o lado MT, certo? Então, respondendo qual é o lado correspondente ao lado AD, é o lado MT. Beleza? Bora continuar, tem mais uma situação aqui ainda. O segmento BC mede 4 centímetros. Quanto mede PR? Olha o que ele disse para você agora. Vou fazer pensar mais rápido agora. BC, ó, mede 4 centímetros. 4 centímetros. Aqui, ó, uma unidade. Vamos pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 unidades. Por isso, ele está dizendo que mede 4 centímetros, considerando aí que a malha tem 1 centímetro, certo? Quanto mede o lado PR? Há de você concordar com o professor que o lado PR, ele mede também 4 centímetros. São lados correspondentes, obedecendo o critério aí de simetria. Tá legal? Então, o lado BC mede 4 e o lado PR mede 4 centímetros, aceitando, então, que o lado BC mede 4 centímetros. Bora continuar, porque vamos falar agora de simetria de translação. Bom, na simetria de translação, o tamanho e o formato são mantidos, e assim ocorre apenas o deslocamento. Olha só, apenas o deslocamento. No movimento de translação, a figura desloca-se de um lugar para o outro, sem rodar ou refletir. Pensando nisso, nessa situação, olha, pense assim, ó, o professor tem aqui do lado uma imagem, né? E essa imagem vai sofrer uma translação. Observe só na imagem, ó. Temos aqui uma pessoa no skate, ó, essa pessoa está sendo transladada. A imagem está se repetindo, está tendo uma translação, um movimento na mesma direção. Então, de maneira muito simples, translação é isso. É um deslocamento de uma imagem na mesma direção. Tá legal? Bora ver isso em matemática, como é que fica? Em matemática, o conceito de translação é observado em uma malha quadriculada. Temos aqui uma malha quadriculada. Vamos pensar aqui, ó, sendo essa figura que está aqui, ó, sendo a figura 1, tá legal? E vamos pensar essa outra figura aqui sendo a figura 2, certo? Da figura 1 para a figura 2, meus queridos alunos, houve uma translação. Posso dizer para você, ó, que houve um deslocamento da figura 1 para a figura 2, na mesma direção, certo? Da esquerda para a direita, no sentido da seta que o professor colocou. Como eu sei que houve uma translação? Vamos só observar um seguinte detalhe. Eu tenho um ponto A bem aqui, ó, ponto A, e aqui eu tenho um ponto A', ó. Do ponto A para o A', 1, 2, 3, 4, 5 unidades, certo? É um deslocamento de 5 unidades. Do ponto B para o B', ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Quer dizer que houve apenas um deslocamento da imagem na mesma proporção. Em todos os pontos, houve um deslocamento aí de 5 unidades. Tudo bem? Beleza? Essa é a ideia de translação, pensando isso numa malha quadriculada, pensando isso matematicamente, tá bom? E aí tem um outro tipo de simetria, que também é bem legal. E olha só o que a gente aprontou. Está aí o professor Paulo em várias posições aí nessa imagem. A simetria de rotação ou central acontece ao girar uma figura ao redor de um ponto. Ela fica exatamente como na posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda, mesmo depois da rotação. Olha o que ele diz, a aparência, tá bom? Se pensarmos nisso como os pontos em uma malha quadriculada, esses pontos iriam mudar de posição. Tá legal? Se pensarmos como ponto, esses pontos iriam mudar de posição. Mas estamos olhando para a ideia, com a ideia da imagem, perceba que a imagem foi rotacionada, o professor Paulo fez uma rotação aí de 90 graus, depois de 180, depois uma rotação de 270 e outra de 360. Ele rotacionou, mas mudou? Mudou a imagem. Se olhar para a imagem, perceba que a imagem é a mesma, tá bom? Ela apenas girou, né? Rotacionou. Essa é a principal ideia de rotação, tá bom? Mudar de posição, girar, tá legal? Bora pensar isso aqui numa situação problema? Olha o que eu tenho aqui, ó. Vem comigo. Em quais quadros a figura 1 sofreu uma rotação? E aí, o que temos a dizer aí
dessa figura. Será que na letra a figura 1, ocorreu uma rotação? Olha só, pensa comigo. Se nós girarmos essa figura aqui, ó, se girasse 180 graus, será que teríamos aí uma rotação? Bom, na figura 1, sim, ó, ao girar a figura 1 180 graus em torno do ponto, de um ponto, ela se sobrepõe perfeitamente, tá bom? A figura 2. Isso indica que houve uma rotação de 180 graus, tá legal? Era como se nós pegássemos essa figura aqui, ó, e, vamos pegar só o sinalizador, e girasse ela, perceba que nós teríamos que essa figura, ela é uma rotação e ela sofreu aí uma rotação de 180 graus, tudo bem? Bora pensar na letra B? Pensando na letra B, ó, o que podemos dizer em relação à figura 1 e à figura 2? Será que nessa figura houve uma rotação? Bom, posso dizer para você o seguinte, que a figura 2 é como se a figura 1 tivesse sido girada 180 graus em torno de um ponto. A parte superior da figura 1 se torna a parte inferior da figura 2. Pensa assim, ó, é como se nós pegássemos essa figura aqui, ó, girasse ela, né, girasse ela 180 graus, quando nós fizesse esse giro, perceba que nesse caso aqui nós temos também uma rotação, e essa rotação foi de 180 graus. Tá legal? Espero ter ficado clara essa ideia de rotacionar, tá bom? Girar em torno de um ponto. Pega essa figura, gira em torno do mesmo ponto, então temos essa. Então, por isso nós podemos afirmar, na figura 1 houve uma rotação, vamos fazer assim, ó, aqui, sim. Na figura da 1 para 2, na figura B, da 1 para 2, houve uma rotação? Aqui também, sim, houve uma rotação. E na C, será que se pegarmos a figura 1 e rotacionar a figura 1 em 180 graus, será que nós obteríamos a figura 2, no caso da C? Pensa aí, pegava esse segmento aqui, girasse, nós íamos ter a rotação? Bom, nesse caso aqui, ó, perdão, teríamos uma rotação de 180 graus? Nesse caso, aluno, nós vamos dizer que não, tá bom? Nesse caso, não aconteceu aqui uma rotação de 180 graus. Na verdade, não aconteceu nenhuma rotação aí, certo? O que, na verdade, nós temos aí uma reflexão, tá bom? A figura 1 em relação à figura 2, né, na verdade, tem aí uma reflexão e não temos uma rotação, certo? Beleza. Disse tudo isso até aqui, tem mais uma situaçãozinha ainda para a gente praticar com relação a esse conceito de rotação. Ou melhor, de rotação, de reflexão e de translação. Olha a questão que nós temos aqui ainda. Para cada imagem, indique o tipo de simetria predominante. Bom, vimos até aqui translação, que é o movimento deslizante. Olha só. Rotação, que quer dizer, ó, giro em torno de um ponto. Está ajudando na definição. Ó. E reflexão, simetria em relação a um eixo. Certo? Olhando para esta figura aqui, ó, o que nós podemos dizer? Nessa figura houve uma translação, uma rotação ou um caso de reflexão. Pensa comigo, se traçássemos um eixo bem aqui, ó, esta figura aqui, ó, ela seria, ou melhor, considerando esta figura, esta outra figura que eu estou sinalizando seria uma reflexão desta figura que eu estou sinalizando. Então, nesse caso, nós teríamos aqui uma reflexão que na nossa questão quer que a gente represente pela letra R, certo? Então, nesse caso, vou apagar aqui o eixo, não precisava do eixo, é só para a gente perceber, temos aí uma reflexão. E agora, se considerar agora essa outra imagem aqui, ó, esses dois raiozinhos aqui, ó, será que aqui tem uma reflexão? Será que se eu traçasse um eixo aqui, essas figuras dariam a ideia de simétricas? Bom, vou dizer para você o seguinte, ó, que essas duas figuras, nessas duas figuras, na verdade, ocorreu um deslocamento da esquerda para a direita. Apenas isso precisa ser considerado, tá bom? E aí, nesse caso, nós podemos afirmar que nesta figura, o que houve aqui foi uma translação, que aqui no nosso conteúdo, no nosso questão, está para indicar pela letra A, tá legal? Então, uma A para indicar que foi translação, certo? E aí temos ainda aqui, ó, duas estrelas. Será que esta figura em relação a essa, ela é uma
translação, só houve uma mudança de posição, ó, considere que aqui tem um pontinho, o pontinho aqui já está do outro lado, aqui está em outra posição, né? Para ser uma translação, ela teria só que ter mudado de posição na mesma direção. Não vale, translação não vale, tá bom? Não vale. Simetria também não dá para dizer que se eu traçar um eixo aqui de simetria, a figura que eu vou sinalizar, essa figura aqui é simétrica a essa, né? Porque com simetria tu já sabe que é aquela ideia de um espelho, uma é reflexo da outra. E aí tem um pontinho aqui que diferencia, ó. Então falhou aí, não dá para dizer que é uma reflexão. Tá legal? E aí, meus queridos alunos, na verdade, o que aconteceu é que houve um giro, né? Um pequeno giro nessa estrela, que é o que nós chamamos de rotação. Tá legal? Giro em torno de um ponto. Foi isso que aconteceu. Então, na verdade, vamos representar aqui rotação e na questão quer que a gente represente rotação pela letra B, tá bom? Então, peraí, o professor vai fazer um ajuste. Letra B, que o enunciado fala, né? Que é B para rotação, C para reflexão. Então, o professor vai fazer uma pequena correção aqui só para ajustar de acordo com o texto, tá bom? Então, aqui, ó. Vai ser C porque, ó, só para ficar claro. C para representar a reflexão. Então, se nós temos aqui uma reflexão, então letra C. Agora sim, o professor ajustou aí a resposta. Podemos então dizer que estamos aqui chegando ao final da nossa aula, que tratou aqui sobre simetria e tratamos aqui sobre os 3 casos de simetria, de reflexão, de translação e de rotação. Espero que vocês tenham gostado da aula e, acima de tudo, vocês tenham compreendido o conteúdo. E eu aguardarei vocês em um próximo encontro. Até a próxima!